Olá pessoal, eu sou Leonardo Soares e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação. Muito se tem criticado os processos educacionais no país e muito se tem apontado a respeito das lacunas, das crises, dos problemas que nós estamos tendo, principalmente nesse momento aqui de pandemia. Então eu levantei alguns dados e reflexões, principalmente para quem está um pouco mais afastado da área educacional, para que a gente possa discutir um pouco mais embasados sobre os desafios que nós temos na educação num país tão continental como o Brasil. Então a ideia de hoje que eu quero trazer nesse vídeo é a seguinte: educação no Brasil não é coisa para amador. Vem com a gente que vai ser uma conversa bem legal. Pessoal, falar sobre educação no Brasil, ou melhor, falar sobre os problemas da educação no Brasil, não é novidade. Há anos, há décadas que a dimensão educacional vem recebendo críticas, vem sendo apontados os problemas, as lacunas, problemas na formação do professor, problemas na formação do aluno, problemas na participação da família no processo, problemas estruturais na escola, nos processos pedagógicos, na dimensão do conteúdo. Então falar de crises na educação é algo que é terreno comum, é espaço comum. Mas é claro que no meio dessa pandemia, todos esses problemas ficaram mais potencializados ou ficaram mais à mostra, apareceram de forma mais latente. E algumas questões são sérias, são importantes serem resolvidas no curto espaço de tempo, mas tem muitas questões também que aparecem que são frutos talvez de um desconhecimento da complexidade que é falar sobre educação no Brasil. Educação no Brasil não é coisa para amador. Talvez o Brasil seja um dos países mais complexos quando a temática é sobre a educação. Então, para tentar contribuir para essa discussão, para tentar contribuir com essa visão dessa complexidade, eu trouxe alguns dados, trouxe aqui uma colinha de dados, porque são muitos dados aqui, e trouxe 4 problemas ou 4 dimensões dentre as várias, as diversas dimensões de problemas que nós temos no país, que merecem ser verificadas quando se fala sobre educação. Quais são essas questões? Eu vou colocar aqui somente os tópicos para vocês poderem acompanhar. O primeiro ponto é o ponto da logística do país, a dimensão do país, a sua complexidade territorial e como que isso afeta a educação. O segundo ponto é a dimensão financeira e política, como a questão política, a questão dos orçamentos, a questão talvez da gestão do dinheiro público em relação à educação, também é um desafio a ser verificado. Um terceiro ponto é a própria pandemia, a crise pandêmica, o Covid-19 que nós estamos vivenciando agora. Em que medida essa questão dessa crise pandêmica também impacta ali na questão da educação. E por último, bem rapidamente também, a questão cultural do país, a questão do envolvimento das famílias, a questão do processo de aprendizagem pelo exemplo, a nossa cultura brasileira, como que essa questão também é uma variável a ser verificada quando se discute a respeito de educação. Então nós vamos falar sobre esses 4 pontos. É claro, nunca são pontos fechados, mas são pontos de reflexão. Eu espero que isso ajude você aí no seu entendimento da educação no Brasil. Mas antes disso, vem aquele pedido, gente, por favor, se você está acompanhando o nosso trabalho, está gostando desses vídeos, não se esqueça de fazer a inscrição no nosso canal, de marcar o sininho para você receber as notificações quando os novos vídeos também chegarem, a comentar esse vídeo, o que você achou, se você concorda, se você não concorda, outros pontos de visão são sempre muito importantes. Dê o seu like se você gostou, dê o seu dislike se você não gostou, todas essas questões ajudam a preparar novos conteúdos, nos ajuda a melhorar essa entrega que nós estamos fazendo. Tudo bem? Vamos lá? Então, pessoal, falar sobre educação no Brasil realmente é muito complicado. Eu vou reforçar essa ideia em vários momentos aqui desse vídeo. Falar de educação no Brasil não é coisa para amador. E é interessante que muitas profissões acabam sendo blindadas, talvez, de uma análise precipitada, de uma análise apressada, de seus pares, de outros conteúdos ou de outras frentes. Contudo, a educação é uma área onde se sente uma liberdade quase que natural de tecer críticas ou de fazer análises ou de apontar soluções sem conhecer muito sobre a questão, que é a questão de base. Então, por exemplo, se eu procurar um físico, um químico, um engenheiro, um cientista, às vezes um profissional da área de saúde,
esses profissionais terão menos questionamentos, menos tensionamentos e menos pressionamentos a respeito da condução da sua profissão, quando a gente observa, por exemplo, a questão do educador. Então todo mundo acha que pode falar sobre a educação, pode comentar sobre a educação, mesmo muitas vezes não conhecendo algumas questões. Então vamos apresentar essas questões para a gente poder ter mais insumos para conversar sobre educação no Brasil. E a primeira questão é a questão da própria estrutura territorial, capilar, né, continental que nós temos num país como o Brasil. Veja, eu vou pegar alguns dados para vocês aqui, para vocês tentarem imaginar o que é falar de Brasil. Aonde que nós estamos, qual é o chão que nós pisamos quando falamos de Brasil. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil ele tem cerca de 8.517.759 quilômetros quadrados que compõem toda a sua territorialidade. Nesse espaço todo, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal. Para vocês terem uma ideia, o tamanho territorial do Brasil poderia ocupar ou ser ocupado por 27 países com dimensões semelhantes aos nossos estados. Então, por exemplo, nessa estrutura, tentando comparar estado com outros países do mundo, o Brasil, por exemplo, poderia ocupar no seu território países como Nepal, Haiti, Mongólia, França, Suíça, Finlândia, Itália, Venezuela, Alemanha, Espanha, Angola, Croácia, Senegal, Portugal, Nova Guiné, Dinamarca, Bolívia, Laos, Guiana, Hungria, Reino Unido, Israel, Nova Zelândia e Tajiquistão. Então, o território do Brasil, pensando somente na dimensão de países semelhantes aos nossos estados, caberia em seu território cerca de 27 países com extensões como Espanha, como Itália, como Reino Unido, como Portugal. É claro que essa dimensão, é claro que essa extensão acaba impactando também as questões de logística, de entrega de insumos educacionais. Eu vou chamar de insumos educacionais qualquer tipo de serviço ou produto educacional que tem que ser entregue nos municípios. E falando nisso, você sabe quantos municípios o Brasil tem? O Brasil tem 5.570 municípios. Municípios que são extremamente díspares em alguns pontos. Então vai falar, por exemplo, de municípios tão diferentes, tão desproporcionais, como o município de Altamira, no Pará, por exemplo, que tem mais de 159 mil quilômetros de extensão de quilômetros quadrados, como o município de Santa Cruz, em Minas Gerais, que tem um pouco mais de 3.500 quilômetros quadrados de extensão. Veja, são dois parâmetros entre esses 5.570 municípios que demonstram as diferenças existentes no país continental, como o Brasil. E aí nós podemos falar também sobre a dimensão populacional, porque é muito comum que a gente encontre comparações entre o Brasil e outros países quando verificamos a dimensão educacional, principalmente em avaliações como o PISA, por exemplo, que demonstra que o Brasil, de fato, tem muito o que melhorar ainda nessa caminhada. Então, por exemplo, se compara muito a dimensão educacional, a qualidade educacional da Finlândia com a qualidade educacional do Brasil, né? Lembrando que a Finlândia, por exemplo, caberia aqui no espaço do que seria nosso estado de Goiás. Ambos, né, Finlândia e Goiás, o estado de Goiás, tem um pouco mais de 338 mil quilômetros quadrados. Só que, enquanto a Finlândia tem um pouco mais de 5 milhões de habitantes, né, e esse número vem decrescendo ao longo do tempo, o Brasil tem perto de 212 milhões de habitantes no seu território. Quando eu saio da Finlândia, por exemplo, pensando ainda na dimensão de logística, de capilaridade, da extensão que tem que ser gerenciada na dimensão educacional, né, pelo Estado, pelo governo. Mas saindo da Finlândia, eu posso ir para Portugal. Portugal tem perto de 10 milhões de habitantes. Saindo de Portugal, nós podemos ir, por exemplo, para a Espanha. A Espanha tem 46 milhões de habitantes, o Brasil tem 212 milhões de habitantes. Esse número todo, ele acaba também ampliando a quantidade de atores educacionais, de alunos, por exemplo, de professores, por exemplo. Então, no Brasil, por exemplo, nós falamos em algo em torno de 48 milhões de estudantes. O censo de 2020 dá um número um pouco menor, dá um número de 47.295.294, mas podemos entender que tenha essa mobilidade já durante o ano de 2021. Então, perto de 48 milhões de alunos na educação básica, porque nós temos aí mais 8 milhões de alunos na educação superior, aproximadamente. Então, veja, nós temos mais alunos na nossa educação básica
do que Portugal e Finlândia juntos têm de população total. Então é uma comparação que não é assertiva, é como se eu estivesse comparando bananas com laranjas, né? Tem que ser feita uma contextualização para entender em que medida essa questão ela impacta nas entregas educacionais. Então falamos de 48 milhões de alunos, nós podemos falar também de cerca de 2 milhões e 200 mil professores, também a conta exata, né? 2 milhões 189.005 professores de educação básica, onde 63% desses professores estão ali alocados no ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, educação infantil, e o restante, 37%, na educação do ensino médio, né? Nós temos cerca ali de 181 mil escolas, onde 20% dessas escolas são escolas privadas e 80% dessas escolas são escolas públicas. Nós temos 38 milhões 504.108 alunos na educação básica pública. Isso nós temos na educação básica pública. E nós temos ali 8.791.186 alunos na educação básica privada. Então veja, é um cenário de complexidade. Você que trabalha talvez com gestão, você que trabalha talvez com liderança, com administração, com algo que você tenha que articular várias frentes, você imagina que é trabalhar nessa extensão de país, nessa quantidade de alunos, nessa quantidade de professores, de atores educacionais para entregar um serviço de qualidade. Então, essa é uma dimensão que nós temos que analisar em um primeiro movimento. Nós temos um país que, pela sua extensão, pela quantidade populacional, pela sua quantidade de alunos e atores educacionais e professores, necessita de uma gestão muito mais assertiva, necessita de um esforço que é maior do que outros países com estrutura consideravelmente menor do que essa. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse sobre. É claro que isso não explica de forma alguma, nem resolve o problema educacional do país. Essa é uma constatação, é uma variável. Mas coloque essa variável aqui e comece a pensar nos problemas educacionais do Brasil a partir também desta variável, além das outras considerações que você tem que fazer. Uma outra questão que é muito importante, e sem entrar na dimensão ideológica, esse é um problema histórico no Brasil, né, mas é um problema que afeta a dimensão educacional, são as questões, os embates financeiros e políticos a respeito da educação, ou seja, o problema financeiro e político. É claro que você falar de projeto de educação, você falar de educação de um país, é você entender que esse é um projeto de longo prazo, ou de longuíssimo prazo. Nós não podemos mudar, nós não conseguiremos mudar a educação de um país para ter um resultado para a sociedade em 5 anos, em 4 anos, em 10 anos. Né? Os resultados de um bom projeto educacional aparecem no país com 15 anos, com 20 anos, com 25 anos de caminhada contínua, de caminhada com um objetivo, com um propósito. Você imagina que uma criança que entra ali na educação infantil, passa pelos anos iniciais, anos finais, ensino médio, quantos anos que ela foi preparada ali, 9, 10, 11 anos em preparação para depois chegar para se encontrar na educação superior e assim ir para o mercado de trabalho e contribuir para a sociedade. Então a transformação na educação, ela não vai ser vista em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Sempre projetos de longo ou de longuíssimos prazos, né, de muito tempo, 15, 20 anos. O que nós podemos perceber é que não existe no Brasil um projeto de Estado voltado para a educação. Os projetos educacionais, eles são, na maioria das vezes, pelo menos a grande parte do seu discurso, orientadas por governo, não por um projeto de Estado. Ou seja, o governo muda, e sempre que muda o governo, tendencia-se também a mudar o projeto educacional. Então a gente não percebe uma continuidade no projeto de educação do país. Não tem um projeto de Estado, tem um projeto de governo que vai navegando sempre ao sabor, na onda, na emoção, né, no humor da dimensão política do país. Quando esse humor da dimensão política está adequado, nós podemos perceber algumas caminhadas interessantes. Quando esse humor não está adequado, a gente percebe aí um decréscimo da qualidade, problemas aparecendo de forma mais latente, mais forte na nossa sociedade. Então essa é uma dimensão, né? A dimensão de não haver um projeto de longo prazo de Estado na educação. Uma outra questão que nós temos também e que até reforça essa questão de não ter projeto de longo prazo, né, é como que o Ministério da Educação ele acaba se transformando em moeda de troca política, em moeda de movimentação, né?
Nós podemos comentar que muitas vezes os ministros que são colocados nesses espaços não são ministros que são profissionais da área, ministros que têm o conhecimento técnico necessário, o conhecimento pedagógico, o conhecimento da dimensão educacional, né? São formados em outras áreas, e ao mesmo tempo, quando nós temos um ministro que talvez tenha essa formação, ele também navega por essa questão política. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é um exemplo que pode ser mapeado. Hoje, por exemplo, um tema estratégico que tem que ser lidado pelas escolas e que é um projeto que já está aí há 6 anos sendo discutido é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Veja só, a BNCC ela entrou para o PNE, o Plano Nacional de Educação, em 2014. Então ela começou a ser elaborada, pesquisada, levantada, questionada, enfim, em 2014. Durante 2014 até 2018, que foi o período da sua discussão e aprovação, nós tivemos 6 ministros da educação. 6 pessoas com visões diferentes que passaram pelo Ministério da Educação, colocaram ali as suas contribuições, mas também colocaram seus preconceitos, os seus juízos e acabaram afetando essa ideia, por exemplo, da BNCC. Vocês se lembram quais são os ministros de 2014 a 2018? Eu procurei e anotei aqui na minha colinha quais são esses ministros, né? Então nós tivemos o Henrique Paim, o Cid Gomes, o Renato Giannini, o Aloísio Mercadante, o Mendonça Filho, o Rocieli Soares. Aí nós fechamos ali a BNCC em 2018, entrou 2019, nós tivemos uma mudança também com o novo governo, aí entrou no que seria o seu processo de implementação. Então até 2018 nós tivemos ali 6 ministros da educação que passaram ou perpassaram pelo processo de construção da BNCC. Depois do novo governo, que seria o processo de implementação e aprovado a implementação, as escolas teriam 2 anos para fazer essa implementação, nós tivemos aí 3 ministros entre 2019, 2020 e 2021, que foram eles o Ricardo Vélez Rodrigues, o Abraham Weintraub e o Milton Ribeiro, que é o atual ministro da Educação no país. Então é um problema também essa descontinuidade da gestão do Ministério da Educação, que acaba, claro, impactando no próprio problema educacional do país, né? Então é um ministério que tem um orçamento importante, é um ministério que tem status, mas é um ministério que muitas vezes é utilizado como troca política, como moeda política. E não tem a quem escapar dessa decisão. Se nós olharmos a história do Brasil nos últimos 20 anos, nós vamos perceber que sempre teve esse papel mais político do que necessariamente técnico. Aí eu volto a afirmar, falta um projeto de Estado para a educação no país que não dependa da dimensão de governo. Essa é uma reflexão que eu faço aqui com vocês. E aí nós temos o problema também, que é um problema decorrente dessa movimentação, que é a questão da gestão, né? Então o que a gente percebe é que boa parte também dos resultados, que não são os resultados esperados, que não alcançam os indicadores que nós esperamos, também tem um pouco de inação, de má gestão, de falta de priorização, ausência de coordenação nacional da área. E aí não tem salvação de governo, tá, gente? Não vou entrar na dimensão ideológica, na dimensão política, mas não tem. Os governos apresentam isso para mais ou para menos. Mas eu peguei aqui o último relatório bimestral de execução orçamentária do Ministério da Educação, que fez um olhar para 2020, que é aquele que está mais próximo aqui da nossa realidade do presente. E o que nós identificamos, né? O MEC terminou o ano de 2020 com a menor dotação orçamentária, ou seja, o menor orçamento destinado para aquela função, para aquele foco, né? Dos últimos 10 anos, da última década. Então, desde 2011, nós não temos um valor tão baixo voltado para a educação, e aí eu vou dar um enfoque especial na educação básica. Então, por exemplo, olhando para 2020 encerrou o ano com a menor dotação orçamentária para a educação básica da última década. Então, durante os últimos 10 anos, 2020 foi o ano onde houve o menor nível de investimento na educação básica, cerca de 42,8 bilhões de dotação, ou seja, de dinheiro investido com aquela especificidade, o que foi um número 10,2% menor do que 2019. Então 2020 teve um orçamento 10,2% menor do que o ano de 2019. O que acontece é que esse orçamento de 42,8 bilhões, que foi menor do que os últimos 10 anos, não foi totalmente executado de acordo com o 6º relatório bimestral de execução orçamentária do Ministério da Educação. Desses 42 milhões, 32,5 bilhões foram realizados em despesas. O restante não foi executado, sobrou dinheiro no caixa.
Ah, mas sobrar dinheiro no caixa não é bom? Depende. Se sobrou porque teve redução de custos, se sobrou porque teve melhoria e a entrega foi além daquela que esperada ou foi igual que havia sido esperada, perfeito. Mas quando sobra caixa por falta de gestão, por falta de execução de projetos, esse é um problema de gestão. Esse é um problema de má qualificação do gestor, de uma má condução na aplicação dos projetos. Então, com certeza, houveram projetos que não foram realizados, que foram deixados em stand-by nessa função. E tem também nesse relatório uma situação onde mais de 1,5 bilhões de reais referentes à despesa da educação básica não foram aplicadas. Esse valor de 1, bilhão de reais era um valor que poderia ter sido aplicado no ano de 2020, em função inclusive da pandemia. Então, no momento que a gente teve a maior crise dos últimos anos aí em relação à dimensão econômica, à dimensão de saúde e, consequentemente, à dimensão educacional, sobrou dinheiro no caixa, não houve investimento, o que poderia ter atenuado em muitos problemas decorrentes na educação e oriundos da pandemia. Então aí é gestão. Muitas vezes tem a falta do recurso e realmente a gente acompanha uma falta de recurso, mas ter somente o recurso não basta. Esse recurso tem que ser bem aplicado, bem gerenciado, tem que alcançar ali as entregas que deveriam ser entregues. Esse é um problema que não é um problema que é decorrente somente desse governo, mas é um problema decorrente de outros governos também. São questões reincidentes que a gente continua a perceber ao longo desse tempo no Ministério da Educação. Então essa é uma questão que é importante, que nós temos que pensar também em que medida isso impacta no processo educacional do país, é claro. Bem, o terceiro problema, que é um problema que não tem como, impacta diretamente, é o problema da crise pandêmica. Esses 2 últimos anos, aí, 2020 e 2021, que nós estamos vivendo nessa situação de complexidade, de adoecimento, de óbitos, de muita comoção. E é claro que isso afeta a todos, e quando eu falo a todos, afeta também, é claro, os atores educacionais. O que eu chamo de atores educacionais? Eu chamo dos professores que estão ali na ponta com os alunos, os próprios alunos, os familiares, os pais e mães desses alunos, o diretor da escola. Imagine que todos esses atores estão vivenciando os mesmos tensionamentos, isolamento social, óbito nas famílias, né? Falta de recurso financeiro, escolas privadas estão falindo, escolas públicas estão muitas vezes sem atuar, perda de emprego por parte do responsável financeiro da família, problemas econômicos. Isso tudo gera um grande movimento de ansiedade, de adoecimento emocional, que já está sendo identificado em várias empresas, em várias instituições, em vários órgãos. As pessoas estão adoecendo. E é claro que ao adoecer, a entrega dessas pessoas também vai ser impactada. Imagine o professor que tem que dar aula presencial, mas está preocupado também com seus filhos que têm que ir para a aula também, com seus pais que às vezes são idosos, com a sua família, com seu marido que perdeu o trabalho, ou com sua esposa que perdeu o trabalho. Todas as pressões que atingem as populações, as famílias de maneira geral, também atingem ali os atores educacionais, e é claro que eles têm que lidar com essa dimensão. Então existe ali várias pesquisas que apontam um adoecimento, né, de várias classes sociais e várias classes de trabalhadores, e os professores, a docência é uma área, uma profissão que adoece muito. Então a gente tem um aumento considerável de problemas emocionais ali entre os atores educacionais. E é claro que essa é uma questão. A outra questão é a própria rotina que a pandemia gerou para as escolas públicas e para as escolas privadas, né? Por exemplo, vamos falar aqui um pouquinho da escola pública. Eu me recordo ali em meados de 2020, com o advento ali das aulas online, aulas híbridas, educação à distância, aulas remotas, né? Nós verificamos um movimento, várias frentes começaram a se movimentar para poder, por exemplo, levantar computadores, notebooks para aquelas famílias que estavam necessitando desses recursos para que seus filhos tivessem aula. Então veja, imagine uma família com 3 filhos ou 3 filhas, né? Imagine os 3 tendo aula no mesmo turno, que é muito comum, geralmente os pais fazem isso até para poder controlar melhor os seus horários. Isso significa que para que uma família tenha acesso a uma educação online, uma educação híbrida, aos recursos necessários para esse momento de crise em relação à escola, ela teria que ter pelo menos 3 computadores em casa, mais acesso à internet. E dezenas de milhares de famílias não possuem esse recurso, né? Ainda mais quando a gente olha ali os rincões da escola pública que tem uma maior carência material. Então, nós tentamos fazer esse levantamento e uma professora me colocou algo muito importante. Ela me falou assim: Léo, não adianta você
ou seu grupo, ou seus amigos, ou quem quer que seja, levantar computadores somente. É uma boa iniciativa, mas só computadores não resolve o problema. Além dos computadores, nós temos ainda o problema de link de dados, né? Nós não temos acesso a links públicos, não existe esse acesso, é muito complicado ter esse acesso. Então, somente com os computadores não adianta, porque eles não conseguirão entrar na internet, consequentemente não conseguirão ter acesso às aulas. Esse é um problema. Aí eu pensei assim, não, mas vamos procurar aqui na cidade, verificar com o serviço público o que pode fazer, doações, etc. E aí essa professora me disse uma outra questão que também é muito importante para você entender a dimensão da problematização da educação, né? Ela me falou o seguinte, essa professora, assim, Léo, mas também tem outras questões. A maior parte dos alunos da rede pública, principalmente os mais carentes, não estão preocupados com o conteúdo desse momento, ou preocupados com a aula, o que eles vão perder, ou como que isso é estratégico para o futuro. Eles estão preocupados, muitas vezes, com a alimentação, a merenda que fazia parte da alimentação básica do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então esse é um ponto de preocupação. Muitos alunos estão preocupados porque eles vão ter que ficar em isolamento social com famílias muitas vezes violentas. Então essa é uma questão que muitas vezes nos foge quando falamos de educação. Nós podemos verificar aí o índice alarmante, o índice que cresceu de forma assustadora de violência doméstica, violência contra crianças, violência contra mulheres, enfim, assassinatos. Esses são dados que são comunicados na mídia de forma constante e tem relatórios bem específicos. Então essa é uma questão que a pandemia também potencializa, problemas que muitas vezes afetam a dimensão educacional, mas não são percebidos por outras áreas ou pelo nosso cotidiano comum de trabalho daqueles que não atuam diretamente na educação. Então esse também é um problema muito importante. E é um problema também pensar essas questões da iniciativa privada, que apesar de ter recursos materiais, também vivem tensionamentos que são muito sérios, né? Por exemplo, aula remota funciona bem para anos iniciais, talvez ali a partir do 5º ano, 6º ano, anos finais até o 9º ano, ensino médio funciona, tem demonstrado que é possível entregar algo com qualidade. Mas, por exemplo, educação infantil e anos iniciais, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, muitas vezes a entrega não tem a mesma efetividade, a entrega não tem a mesma qualidade ainda. Estamos ainda aprendendo a fazer isso. E muitas famílias acabam optando por retirar os seus filhos para diminuir os seus gastos mensais diante também da crise econômica. Essa é uma questão que acaba afetando as escolas privadas também, que tem que dar conta, né, de apresentar o que seria uma entrega de serviços compatível com o que o pai está pagando, ainda que esteja em momento de pandemia. E o que a gente percebe? Professores alucinados em dar muito conteúdo, em passar muita atividade, passar muito exercício, ter horas e horas de vídeo, né? Lotar o aluno de atividades para justificar essa atividade à distância, que muitas vezes não tem a mesma estrutura que uma atividade presencial. Essa é uma pressão que as escolas privadas têm que trabalhar, que os diretores têm que trabalhar, que os professores têm que trabalhar. Também são questões decorrentes da pandemia. Então existem vários tensionamentos que são presentes ali no dia a dia. E ainda, pensando na questão da pandemia, mas também pensando nas dimensões das políticas públicas sobre educação, eu falei sobre BNCC no item anterior, BNCC continua, a BNCC tem que ser implementada até 2022 para o ensino médio, o novo ensino médio tem que ser implementado até 2022 também. Nós temos o Enem, que é a porta de acesso para a graduação. Todas essas questões continuam, né? São pressionamentos também, são tensionamentos também, que as escolas têm que lidar, que o educador tem que lidar diante da pandemia. Então o que a gente pode falar sobre isso tudo, né? E aí é uma fala do meu amigo Ricardo Mariz, ele sempre coloca isso e eu concordo enfaticamente. Em momentos de crise como este que nós estamos passando, não é tempo de bater metas. Não é tempo de bater metas econômicas, não é tempo de bater metas pedagógicas, metas acadêmicas, é tempo de sobreviver, de verificar a dimensão da vida, de tentar proteger o máximo possível as nossas famílias, os nossos filhos e nossos professores, né? Não é tempo, não vai ser em 2021 e 2022 que as metas acadêmicas serão batidas, que será possível um grande ganho financeiro e material dentro do processo educacional ou um grande ganho acadêmico dentro do processo educacional, porque nós estamos em crise, né? Não entender isso é pressionar de forma muito extrema todo esse cenário, os seus atores, pressionar filhos, professores, família, escola, e ainda assim não conseguir atingir
os resultados esperados ou se conseguir atingir esses resultados com um custo muito alto, talvez um custo que não vale a pena, né? Essa é uma dimensão que nós temos também que pensar. E o último problema, e eu falo isso com todo cuidado, é o problema, claro, da própria cultura que nós vivenciamos no Brasil, ou da necessidade de um maior desenvolvimento cultural de todas as partes, né? Da escola, dos professores, mas também dos pais, das famílias, dos profissionais de maneira geral. Nós temos que lembrar, e nós comentamos, o Karnal fala isso de forma constante também, né? Nós temos que lembrar que a corrupção na política é apenas a ponta de um iceberg. Então é possível você identificar a todo momento ações que são ações que não são assertivas, que não são lícitas, ações que podem ser ali a semente da corrupção decorrente da nossa cultura e que acaba sendo mais visível na dimensão política muitas vezes. É claro, sem generalizar essa dimensão, é claro que tem pessoas honestas, pessoas que trabalham, enfim, mas a gente percebe que a discussão sobre corrupção está muito focada na dimensão política, mas essa mesma discussão ela pode ser orientada a vários espaços. Isso é muito importante. É importante porque ainda nós vivemos aquele resquício, nem sei se é um resquício, às vezes é uma colocação muito forte, né? Daquela ideia da lei de Gerson, né? Do jeitinho brasileiro, de ser o esperto, né? O macunaíma do dia a dia, aquele que consegue dar um jeitinho, né? Aquela dimensão da pessoa que é muito emocional, como o Sérgio Buarque de Holanda comentava em Raízes do Brasil, né? O Brasil enquanto o indivíduo cordial, mas o cordial no sentido de trabalhar com a emoção, com o coração, e às vezes nessa caminhada você tem aí vários equívocos. Então nós temos que pensar como que a nossa cultura afeta também o nosso processo educacional. Como que o nosso exemplo dentro de casa, o exemplo enquanto pai e mãe, também afeta a educação dos nossos filhos, integrada à formação da escola. Então, por exemplo, o que adianta a escola falar que tem que se desenvolver o processo de leitura, você tem que ler mais, você tem que estudar mais, você tem que se capacitar para uma série de coisas, não só para o mercado de trabalho, mas para uma vida que é muito complexa. Você tem que fazer aí um processo de leitura. A escola fala isso, mas chega em casa não tem um livro para ler, ou os pais não leem, não dão este exemplo para fortalecer o que é falado na escola. O que adianta, por exemplo, a escola falar sobre reciclagem, sobre separação de lixo, por exemplo, sobre economia doméstica ou sobre qualquer outra coisa, se a criança ou o adolescente chega em casa e não encontra esse espaço onde esse aprendizado seja aplicado. Então é muito complicado essa dimensão, né, da relação de formação, que é uma responsabilidade da família apoiado pela escola, na construção de um indivíduo capaz de enfrentar essa realidade que nós passamos, esse mundo que é complexo. Então nós temos que pensar também como que nós estamos aumentando o arcabouço cultural para ajudar na formação dos nossos filhos, criando oportunidades para que eles também tenham acesso a outros tipos de visão, a outros tipos de valores, né, que possam ajudar a uma mudança social mais forte. Vou dar um último exemplo, e eu falei isso com cuidado. Isso é uma prática comum, mas, por exemplo, quando você chega perto das escolas e os pais estão deixando os filhos ali na escola e o pai às vezes para o carro no meio da rua, para o carro na frente do outro, para o carro em um local que é proibido, né? Esse é um exemplo que está sendo dado ao deixar o filho na escola. Então existem muitas contradições culturais que nós temos que chamar a atenção e temos que nos policiarmos para também atuarmos dentro da questão do exemplo. Essa é uma questão essencial. A família tem que participar ativamente, não é só reforçando a parte de conteúdo, é reforçando também a dimensão dos valores, da aplicação desse conteúdo, da aplicação desses valores nas várias questões que aparecem no seu dia a dia. Eu vou falar uma última questão aqui, eu vou falar com todo cuidado, muito cuidado, isso que não estou generalizando, obviamente é um tema, né, delicado, mas a gente tem que pensar que qual que é o papel da escola no nosso cotidiano familiar em relação aos nossos filhos. Veja, muitas vezes, vou colocar entre aspas aqui novamente, muitas vezes a escola serve quase como um hotel para as crianças, né? Eu sei que essa fala não é uma fala confortável, né? Eu sei que existem fatores que levam a tal, muitas vezes os pais têm que trabalhar, não tem onde deixar,
Enfim, mas essa é uma questão. Muitas vezes a escola ela acaba sendo utilizada, e a escola também muitas vezes se coloca nesse papel. Esse é um problema de mão dupla, de via dupla, né? A escola abre esse espaço muitas vezes e a família se apropria desse espaço. Um espaço onde nós podemos deixar os nossos filhos naquele período para que possamos trabalhar e fazer outras atividades. Mas isso é tão interessante, tão sério, que a gente percebe que boa parte das críticas em relação às escolas que estão fechadas nesse momento, em função da pandemia, decorrem porque as famílias não estão preparadas, não estavam preparadas para passar longos períodos como esse da pandemia em convivência contínua, em convivência no dia a dia. Então você pensa, por exemplo, a família que tem 3 filhos, o pai tem que trabalhar, está fazendo home office, a mãe tem que trabalhar, está fazendo home office e os 3 filhos em casa. É claro que isso cria, né, uma série de situações problemáticas. É mesmo porque o pai e a mãe, que não estavam muitas vezes preparados para auxiliar nesse processo de formação, agora são colocados na linha de frente, naquilo que o professor vive todo dia. Então essa é uma questão que nós temos que pensar também e refletir quais são as possibilidades. Eu não estou dizendo que essa questão é uma questão de fácil resolução, mas é uma questão que existe. Em que medida, como que isso afeta, enfim, cada família tem que olhar, né, para o seu dia a dia, para a sua realidade e pensar um pouquinho, né, sobre isso. Então, pessoal, eu finalizo aqui esse vídeo reforçando essa ideia. Educação no Brasil não é coisa para amador. E temos vários outros problemas. Podemos falar sobre o problema da formação dos professores, podemos falar sobre o problema da nossa trajetória conteudista nas escolas. As escolas valorizam demais conteúdo, mas não valorizam muitas vezes a aplicação desse conteúdo na vida cotidiana, na vida prática. Nós temos várias dimensões que mereceriam ser discutidas. É claro que um vídeo curto como esse, raso, no sentido de rápido, não entra em situações tão profundas como essa, mas se você se interessa por isso, vale a pena pesquisar um pouco mais para entender esses mecanismos. Entendendo esses mecanismos, se você é educador, você pode atuar de maneira mais qualificada na sua profissão. Se você não é educador, mas tem filhos, ou se você está em processo de formação, você pode, entendendo essas questões, se adaptar melhor, ter mais instrumentais e poder aí caminhar esse processo formativo. Como Florestan Fernandes dizia, a educação é a porta para enfeitar destinos, né? Nós podemos mudar o nosso destino, nós podemos modificar a nossa caminhada social, ter acesso a outros universos por meio da educação, e por isso que ela é tão rica, tão cara, tão importante para a gente. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido de alguma valia para você. E se você gostou, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal, marque o sininho, dê um like, faça seus comentários. Se nós podemos melhorar esse vídeo, se tem alguma imprecisão, se tem alguma informação que você queira colocar, comente aí nos comentários. Nós vamos sempre buscar preparar o melhor conteúdo aqui para esse espaço, para esse canal. Ok? Um grande abraço, se cuidem e até o próximo vídeo.